Oiê! Estou aqui em Fortaleza. Olha, posso contar? Eu tô amando esse negócio de podcast itinerante. Cara, que sonho! Bom, então eu tô aqui em Fortaleza para mais um episódio. E se você assistiu o episódio anterior, você já sabe quem que eu vou entrevistar hoje aqui no Lealcast, no Papo de Aprovado. Hoje eu recebo a Lígia, maravilhosa, Oi. que tá ali. Vamos conversar sobre a jornada dela. Lígia, que foi aprovada no Enem mais escalafobético e apocalíptico da história, que foi o Enem. Foi de 2020, De né? 2020, da pandemia. Tô muito feliz de estar aqui. Lígia, ai, que bom que você veio, maravilhosa. Tô feliz de estar aqui também, nervosa. Relaxa, que é um bate-papo, você vai adorar a experiência, você vai ver. A galera começa assim, meio tensa, e aí quando vai dando assim do meio pro final, quer ficar mais 4 horas de papo, você já vai ensaiei ver. no banheiro Tá também. vendo? Ah, você já ensaiou? Eu amo. Já ensaiava quando tava na época do vestibular, já. Eu que vou falar quando for aprovada. Você já teve esse momento já, assim? Acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. É Olha, o momento do sonho, né? gente. Tipo assim, do prestígio, de tipo, vai, passei. Chegou, Brasil. É. Chegou o momento de você... Aquela coisa do shampoo, né? Do Oscar. De, muito obrigada a todo mundo. Ou alguma coisa meio Snoop Dogg, meio Anitta, né? Eu quero agradecer a mim. Não tem essa pira também. Eu quero agradecer a mim, porque eu não desisti. Adoro. Vamos ver qual que vai ser o tipo do seu agradecimento. Mas pra começar, eu queria que você contasse pra galera que curso você faz, em que período você tá... E a posição, a classificação que você foi aprovada, porque eu quero uma carteirada logo agora no começo. Eu faço direito, tô no 6º período. Eu passei em 2020 em 2º lugar pelo Enem. Eu tirei 791, a mesma nota que a Brenda. Gente, mas essas BFFs eu não aguento. A mesma nota é demais, Brasil. Não, o momento da nota foi muito engraçado, que a gente tipo, nervosa de não perguntar, né? Porque a gente tem esse negócio de privacidade de cada um, se não se sente confortável pra falar, ela, amiga, tá bem? Tipo, quando já tinha saído o resultado. Aí eu, tu quer falar a tua nota? Ela, quero. Eu tirei de 791. Eu, mentira. não, eu também, tipo, mudaram uns décimos, assim. Linda demais. E a faculdade? Eu faço direito. Eu falei nem. Não, a universidade. Na UFC. Faço direito Na UFC. na Federal daqui. Então Ceará, também tá na só tem Federal aqui Fortaleza. do Ceará. Passou em 2º lugar, maravilhosa, uma pontuação igual a BFF, que estava aqui sendo entrevistada no último episódio do podcast, do Lealcast. E vamos conversar. Você passou direto do 3º com um ano de cursinho. Passei com um ano de cursinho. Com um ano de cursinho, não foi? Com um ano de cursinho. E aí você me conheceu no começo, que foi na mesma época que a Brenda me conheceu, na né? Na mesma situação. Foi lá no Trilha Med, no cursinho. Aí a senhora foi dar uma palestra lá. E A convite do Michel, professor. Beijo, querido, foi a palestra inclusive. Divisor de águas, assim. Eu fico tão feliz em ouvir. É muito emocionante pra mim, especialmente ouvir as histórias de vocês, sua, Lígia e da Brenda, porque assim, quando a gente veio pra Fortaleza, eu vim com a minha filha, com a Malu. A Lu tinha um ano e pouquinho. E Gustavo, meu vulgo marido, o cara casou comigo, tudo uma coisa só, pai da Malu. Meu tudo. E a gente veio, eu tava numa pira assim, de que pós-maternidade, será que eu vou conseguir continuar fazendo as minhas viagens? Será que eu vou conseguir levar isso? Porque eu sei que uma coisa é o que eu consigo acessar na internet. Tem gente que vê um vídeo meu, uma foto, uma imagem, com uma chamada, e a pessoa olha e vem. E tem gente que eu preciso ir atrás. Tipo, eu vim atrás de vocês, né? Eu vim aqui, eu invadi o cursinho e fiz uma palestra. Então, saber que tem insistido, né, nessa viagem, por exemplo, que a gente veio a família inteira, tudo em função disso, valeu a pena. Então, se mudou uma experiência, eu tenho certeza que mudou várias, então já vale a pena, né? Eu fico, assim, acho que foi um presente, assim, a equipe fez o processo de me ajudar a selecionar, né, quem eram os convidados para o podcast da edição aqui de Fortaleza, e eu fiquei, assim, especialmente muito feliz de saber que aquela viagem, no momento que eu tava tão duvidando se eu ia conseguir, sabe, assim, se eu ia conseguir continuar, até porque... Parêntese. Quando você é mulher e você tem filho, pelo menos comigo foi assim. Todo mundo começa a falar, e no meu caso foi bem isso, todo mundo falava que, agora você sossega o facho. Agora você para. Agora você fica quieta em Goiânia. Agora você arruma, sei lá, um emprego CLT, um concurso, sossega. E, cara, não é sobre isso, né? Eu tenho um propósito muito diferente disso. Então, é mais especial ainda ter você aqui comigo conversando hoje. Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou começar a chorar de pensar em tudo isso.
Queria que você contasse pra gente, Lígia, como é que era a sua rotina de estudos, a sua relação com estudos antes do Método Leal. Tá. Aí, pra falar sobre isso, eu tenho que voltar um pouquinho antes. Então vai. Pro meu 9º ano, era 2017 ali, 2016. Eu tinha uns 14, 15 anos. E desde lá eu fui diagnosticada com transtorno ansioso generalizado, TAG. O TAG pros íntimos. Que, pra quem não sabe, a Fernanda também, nesse exato momento, segue... migas de... Exato. Então, assim, entendo com conhecimento de causa. Mas no 9º ano, né? Eu era muito novinha. E era uma época... Hoje em dia eu acho muito mais popularizado. Se fala mais, com certeza. Todo mundo fala, todo mundo tem. Até é um pouco banalizado. Sim, assim como o TDA passou por uma onda, né, de hype. Mas na época, eu lembro que eu fui pro psiquiatra. Aí ele falou esse transtorno, minha mãe do meu lado, meu pai do meu lado. E a gente, o que é isso? Caramba. Ninguém sabia o que era. Então, foi muito novo mesmo. E eram sintomas muito desconhecidos, assim. Mas eu tive que lidar com isso durante todo esse tempo. Depois eu consegui estabilizar, assim, mas o vestibular é um período muito mais complicado. Opa. Então, é um período que exige muito acompanhamento, que exige muito cuidado com isso. E eu negligenciei um pouco no meu 3º ano. Então, assim, eu não tive muita cobrança dos meus pais. Meus pais, justamente por já estarem enfrentando essa batalha aí comigo com o TAG desde 2016, desde meus 15 anos, já eram mais conscientes, assim, tinham até um certo receio. Quando eu estudava muito, eles já ficavam, tipo, você tá bem, entendeu? Preocupados, né? De que poderia gerar um gatilho maior. Eles tinham já esse cuidado, mas eles, na infância, me cobraram muito. Então, eu tive que me acostumar a não me cobrar tanto. Porque eu aprendi, eu cresci já aprendendo padrão, a me cobrar. Né, Lígia? Já era o padrão. O que eu sabia, assim, então... A minha maior batalha não era contra eles, era contra mim mesma, assim, era contra minha mente de aprender a lidar no dia a dia. E o meu 3º ano foi totalmente desregulado nesse sentido. E é o comum, né? Assim, o 3º ano desregulado, né? A Brenda trouxe uma história também que é parecida, que é essa coisa de que se você tá se matando de estudar... Você vai passar. Você vai passar, ou você tá no caminho certo, né? E uma coisa que a Brenda até falou no podcast de que... esqueci o que eu ia falar. Mas não tem problema. Que não mata os 2 anos que você vai estudar. Boa. Ela falou isso mesmo, né? Falou. Que ninguém morre de estudar. Acho que foi essa frase que ela usou, ninguém né? Morre de estudar. Ninguém morre de estudar. E não pausando 2 anos da sua vida que você morre, né? Mas acho que esse é o ponto. Que você não morre. Você realmente não vai morrer. Mas você vai continuar existindo depois do vestibular. Você ainda continua como uma pessoa. E os traumas que aquela época te deixaram, eles te acompanham, entendeu? Você não abandona. Passei, estou ilesa agora e virei uma pessoa comum. Não, você tem que olhar pra você porque você continua existindo no pós. Então, o cuidado ele tem que existir na fase do vestibular já. Nossa, isso que você falou é tão importante. Eu não vou citar nomes, porque eu não gosto de dar palco pra maluco, sabe? nem tocar tambor pra maluco dançar. Mas eu lembro de uma expressão de um professor mentor, essa galera aí, que falava sobre isso, que, tipo, bem como se falar com reforma, tipo, os transtornos passam, os benefícios ficam. Meio que isso vai ouvindo. Eu transtornada até hoje. Então. Não o transtorno muito, não passa, querido. Adaptado ao contexto de vestibulando, que é tipo isso, que tipo, o sofrimento passa e a aprovação fica. Só que esse é o ponto. O sofrimento não passa. E se a sua relação com o estudo te desregula emocionalmente de tal forma que só de pensar em estudar te dá crise de ansiedade, e quanto mais crises de ansiedade repetidas você tem, e aí para quem não tem ansiedade diagnosticada, não sabe o que é, a gente faz de tudo para que as crises não aconteçam, porque à medida que elas começam a acontecer de maneira repetitiva, isso se torna um padrão neural. Então, os neurônios, eles identificam um tipo de gatilho e eles reagem da mesma forma. Chega num ponto que você não precisa estar num estágio muito elevado para ter uma crise de ansiedade, porque o cérebro entende que já é a sua resposta. É o padrão, né? Padrão. Então, imagina lidar com isso tudo de tal forma que quando você entra na universidade, estudar segue sendo um sofrimento, né? É muito importante isso que você tá falando. Nossa. Eu tô me sentindo de alma lavada de te ouvir, Lígia, sério. E tanto é realidade isso que eu enfrentei dificuldades na faculdade em relação a isso. Tipo assim, principalmente porque quando você entra na faculdade é um mundo muito novo. Então, sim. E eu já vinha com essa mentalidade que eu trabalhei ali no cursinho, mas
eu batalhei pra mudar isso também na faculdade. Inclusive, já tranquei um período na faculdade por causa de problemas com ansiedade e tudo. E agora eu tô me recuperando, mas de fato não fica no vestibular. Eles te acompanham pra sempre e a sua vida é muito mais do que o vestibular. Então, você tem que olhar pra si. Claro que o vestibular é importante, ele me trouxe até onde eu tô agora, mas eu também sou importante. Ah, tão linda, tão impecável nas falas. Maravilhosa. Então, veio dessa jornada de ansiedade, uma infância de autocobrança. No ensino médio, você precisou aprender a lidar com você mesma, né? Já que a família já estava preocupada ali de te cobrar. Estudou no terceiro ano, não passou. Como é que foi não passar no terceiro ano? Nossa, foi horrível. Horrível. Eu lembro até hoje do dia que saiu o resultado. Eu lembro que, como sempre, atrasa, né? Nunca sai na hora. E de madrugada, meu pai tava lá em casa. Eu nem me lembro, assim... Não, eles ainda não tinham se separado. Mas aí meu pai tava lá em casa. E aí eu comecei a chorar. Tipo assim, saiu 3 horas da madrugada e não era uma nota que eu esperava. Tipo assim. Inclusive, eu não passei por muito pouco. Mas não era a nota que eu esperava. Eu esperava bem mais. Entendi. Aí comecei a chorar e meu pai, do nada, acordou. Eu não chorei alto. Ele só... Lígia, tá tudo bem? Aí eu, não. E aí lá vem ele me abraçar. E aí dormiu comigo no quarto. Mas foi horrível. Foi horrível, assim. O ano de cursinho também, que quando começou o cursinho, eu tava ainda nesse... Como eu passei ali, quase passo e não passei, entendeu? Fiquei... No último suplente, eu ia ser chamada e aí chamaram ele, entendeu? Então, tipo... Foi por muito pouco, eu fiquei ainda nessa esperança. Quando eu vi que eu não tinha passado mesmo... É porque a nota é muito alta, né? É bizarro que não tenha passado, mas tirei, de novo. Não, mas eu tirei no terceiro ano foi mais baixo. Eu tirei 728 no terceiro ano. Aí... Quando eu vi que não tinha passado, meu mundo caiu, né? E aí eu lembro que as primeiras aulas de cursinho eu assistia chorando. Sério? Assistia chorando. No primeiro dia de cursinho eu voltei pra casa, chorei o dia inteiro. Inteiro. Não, sem parar, até minha mãe chegar em casa. Caramba. Então foi muito difícil, assim. Então foi difícil o Por isso começo que eu do falo cursinho. que conhecer a senhora Nutrilha foi um divisor de águas. Ah, eu fico feliz de saber. E aí, você me conheceu, começou a aplicar o método. O que foi... O que começou a ser diferente na sua rotina, assim? O que você aplicou? Eu acho que não ter passado, apesar de ter me traumatizado muito, também me deu o peso de, tipo, eu me esforcei tanto e me cobrei tanto e me machuquei tanto no terceiro ano e não passei. Eu não vou fazer a mesma coisa. Então, eu já tava mesmo cansada. teve esse... Eu já tava cansada, assim. Então, eu realmente não conseguiria fazer a mesma coisa. E aí, eu conheci o que a senhora falava e era como ter um empurrãozinho de, tipo, você não precisa fazer isso, sabe? E eu passei a me cobrar menos, assim, na rotina mesmo. Uma coisa que me marca muito é que eu sou muito de rotina, sou muito de cronograma. Eu não consigo ter um horário muito flexível, porque eu desando. Eu acho que até eu sou bem controladora, então eu preciso disso. E antes era um horário surreal. Tipo assim, eu lembro que na escola que eu estudava, a psicóloga fez um horário pra mim. E aí eu tinha 30 de grade minutos. De horários? Eu tinha 30 minutos na minha grade de horários para descansar. E 15 minutos na manhã para comer. Então, era... Como que é? Era 15 minutos para comer, 30 Olha, minutos... deixando meu celular cair no chão. Deixa lá. Era 15 minutos para comer, 30 minutos para descansar. Então, era um horário surreal. 15 minutos pra comer? E quantos pra descansar? 30 30 minutos pra descansar. Era uma máquina, né? Um robô. E você internaliza esses processos, assim. Você internaliza que você tem que atingir aquilo. Mas aí, aos poucos, eu fui vendo a sua rotina, eu fui vendo que realmente não faz sentido você criar a meta que você não vai conseguir cumprir e depois você vai ficar extremamente decepcionado, nervoso, culpado. Não faz sentido. E aí, eu passei a criar um horário mais real. Um horário mais, tipo, hoje eu vou fazer isso. Se eu conseguir, tá tudo bem. Se não, no fim do dia, foi o que deu. E realmente é o que deu. Eu não posso me esgotar pra conseguir aquilo, sabe? É o meu objetivo de vida. Era o meu objetivo de vida naquele momento. Mas eu entendi que a minha vida era muito mais do que aquilo. Essa rotina louca, porque e eu acho que muita gente ainda faz ainda, tá? Não, o que me marcou muito no terceiro ano foi que um colega meu tinha 15 minutos para falar com a namorada. É o quê? Na manhã ele tinha 15 minutos para falar com a namorada. Ele tinha essa rotina. E o resto era todo de estudo. Era bem saudável. E eu não tô falando de uma coisa que aconteceu há 30 anos, não é mesmo? Porque a Lígia nem 30 anos não tem. É tão louco. E isso feito num contexto de escola, né? Um favor, né? Que a escola faz. Um apoio. Era de graça, era de graça. O que me deixa, assim, puta da vida, quando eu escuto esse tipo de história,
porque o contexto do método Leal nasce e ele vem batendo de frente com esse tipo de prática, né? É que assim, se de verdade, se tivesse alguma referência científica, alguma pesquisa que respaldasse, olha, recomendar 15 minutos diário de alimentação para uma adolescente pré-vestibulando é o formato ideal. Recomendar 30 minutos. Juro, se isso existisse, eu não ficava tão puta da vida, sabe? E olha que quando você me conheceu, que foi 2020, eu tava numa transição da minha docilidade. Porque no começo, eu ficava com tanta vergonha de profissional que faz isso que fez com você. Não, e ainda com uma pessoa com ansiedade diagnosticada. Olha, é difícil demais, gente, meu trabalho. Tem que ter muita paciência, senhor. Porque a pessoa que é uma psicóloga, que atende uma aluna com um TAG, um diagnóstico desde os 14 e passa uma programação com 30 dias de descanso por dia. Amiga, rever o diploma, porque eu não sei nem o que te falar. Então, assim, é muito desafiador, porque é muito surreal. E o mais louco é que é padrão. E eu acho que o mais louco ainda, eu até comentei isso em algum dos episódios, que eu já não vou lembrar mais qual foi, é que esse tipo de prática é mais comum nas ditas escolas de performance. Tanto que alunos de escola de performance, eles têm num primeiro momento, uma dificuldade de escutar o que eu tô falando. Porque é o contrário do que a psicóloga do colégio falou. Mas será, gente? Realmente ela tá certa? E aí eu brinco, se eu tivesse 2 metros de altura, fizesse jiu-jitsu, uma barba cerrada, uma orelha estourada... Aí eu na hora, eu não tinha. Eu chegar, e aí, galera, o negócio é o seguinte, cara. Não é? Mas eu chego com essa carinha de tia, coordenadora pedagógica, né? Boazinha, aí fodeu. Então, assim, é muito louco, é muito bom te ouvir... porque isso me lembra dos primórdios do método Leal, sabe? Por que eu comecei a fazer isso? Quando eu comecei a desenvolver as primeiras ferramentas no ensino médio, porque primeiro eu trabalhei muita coisa no Fundamental 2, eu lembro que eu era orientadora educacional e todo o ambiente escolar falava A e eu falava Z, sabe? Então eu recebia alunos como você, que vinham com uma orientação tipo essa, da famigerada grade de horário, que não tem referência científica, não tem validação, não tem respaldo. E aí o moleque chegava pra mim e eu ensinava o que você aprendeu comigo em 2020, né? Planejamento por metas, o planner, gratidão e orgulho, ajusta uma rotina no dia, use essa experiência para usar no dia seguinte. E aí com 15 dias de aplicação, o moleque já tinha um resultado muito melhor. E todo mundo ficava... Você produz muito mais. É isso. E é um negócio tão internalizado que eu ri agora, porque quando você vê os balãozinhos lá, tipo, do orgulho e da gratidão, o que eu boto aqui? Porque eu não sei, eu aprendi a minha vida inteira a fazer uma coisa diferente, de só me cobrar, de só pensar que eu não tô fazendo o suficiente, então eu não sabia o que colocar, tipo assim, não sabia. Até na lista do dia do Enem, eu penei pra fazer a lista das coisas, assim, que eu me orgulhava de mim. Sério? Penei. Quando a senhora falou, tipo, não precisa ser de estudo, Então, pera, talvez tenha mais coisa aqui na cabeça. Mas e... Eu ia falar agora... Esqueci. O que você ia falar? Porque eu tô aqui me perguntando, né? Você aplicou o planner, você mudou a forma de construir rotina. Em relação, mais especificamente, à ansiedade, o que você acha que do método Leal fez mais diferença, assim, na sua aprovação? O pop. O pop, assim, eu falo pra todo mundo. E meu pai comenta, porque meu pai foi quem me acompanhou, assim, nos 2 dias de Enem, né? Foi ele que me levou até lá. Inclusive, eu não sou muito dos exercícios físicos, né? Eu sou um pouco sedentária até hoje, é uma coisa que eu quero mudar. E tem que fazer. Aquela vai puxar a orelha, ele tem que fazer, né, mana? Né? O do TAG, me ajuda a te ajudar. Mas... Não que eu esteja fazendo também, mas assim, aquelas, né? Mas a gente dá o conselho, né? Aí... Meu pai, assim, me acompanhou na rotina. E eu acho que a rotina, não só no dia da prova, mas o pré também, assim... eu lembro que a senhora falou em algumas... Que a senhora fazia live todo dia, né? Então... Sim, nossa, foi uma loucura, foi intenso, né? Em uma dessas lives, a senhora falou... Ou foi algum material no Telegram, que também tinha muito material no Telegram na época. Sim, eu mandava um áudio por dia, lembra? Tinha Era muito. Um áudio por dia. E aí... Meu pai... A senhora falou pra gente
caminhar, assim. Quem não tinha o hábito de fazer exercício físico, Sim. que não era pra chegar no dia do Enem e vou pra academia hoje pra esparecer. Virar crossfiteiro na reta final, né? Aí eu fui caminhar com meu pai no dia anterior. Ai, tipo assim, que bom. a gente começou um fim de semana antes, pra já ser uma coisa mais habitual. Eu lembro exatamente de passar essa Assim, orientação. Pois é, a gente Acho que fez. foram, ao todo, 150 áudios, acredita? Caraca, e eu devo ter escutado muito. Você deve ter escutado a maioria. Entrando na sua cabeça, dia por dia, né? E aí meu pai reconhece muito que isso, ele vê, e no Enem de 2019, que foi o do meu terceiro ano, ele também era a pessoa que me acompanhava, né, pra me levar. E ele vê a diferença nítida. E ele fala que ele sente, tipo assim, era outra Lígia, outra realidade, assim. Porque no Enem do terceiro ano eu tava muito ansiosa no pré. Eu passei o dia deitada, a manhã deitada na cama, assim, esperando a hora de ir pra prova. Almocei, não conseguia nem engolir a comida, aí fui pra prova, tive várias crises de ansiedade. Eu lembro que na sala de prova tinham algumas pessoas conhecidas. Tinham 3 pessoas conhecidas, vai. Eu não consegui falar com elas, porque se eu falasse eu chorava, tipo assim, eu tava muito nervosa. Caramba. O choro tava aqui, então se eu dissesse oi, eu ia começar a chorar, sabe? E aí eu recebi a prova desse jeito, e eu fiz a prova desse jeito, então eu não conseguia, acho que a maior diferença é que eu não conseguia ter a sensação de que eu estava fazendo, tipo assim, eu não conseguia ter até a sensação de que eu estava errando. Tipo assim, pra mim tava tudo muito no ar, assim. Eu não... No cursinho, no Enem do cursinho que eu fiz, que foi o que eu fui aprovada, eu tinha a sensação de, tipo, tá, isso eu até não sei, mas eu realmente não sei, passa. Tipo assim, eu sentia que eu estava fazendo a prova e que eu estava progredindo naquilo. Então, ter a sensação, tipo, fazer sentido, dar um clique, assim, você tornar real. Então, o pop, pra mim, foi muito, 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 muito importante. Que demais. E seu pai chegou a saber dos áudios que eu existia? Soube no carro antes, porque, tipo assim, tudo eu segui o que a senhora falava. Então, tipo, no Enem do terceiro ano, eu fiquei a 1 hora, de 12 até 1, né, eu acho que é o Enem, eu fiquei lá dentro da sala de prova. Então, foi 1 hora de ansiedade. Caramba. No Enem do cursinho, eu já fiz diferente. Então, eu saí de casa um pouco mais tarde, cheguei, porque era muito perto da minha casa, cheguei lá no local de prova às 11h30. Aí eu, não, meia hora ainda é muito, é muito. Aí eu fiquei no carro, com meu pai ouvindo os áudios. Sério? Seu pai ouviu junto? No som do carro. Ele ficou ouvindo comigo. No som do carro? E com um papelzinho na mão, da listinha de coisas que eu me orgulhava de mim. Ai, você tava com papel na mão. Papel na mão, fui. Aí foi, quando deu, assim, umas 11, acho que era 11, 12, 45, não me lembro o horário, faz muito tempo. Aí eu fui e entrei. Bença, pai, Deus lhe abençoe. Entrei, fui fazer a prova. Outras mudanças. Quando eu tava entrando no local de prova, tinham vários amigos meus. No terceiro ano eu parei e conversei com eles. E aí fiquei mais ansiosa ainda ali. Os comentários que às vezes não... Cada um puxa pra um lado, né? Às vezes não... A maioria das vezes não favorece, assim. Não são comentários que vão te ajudar em alguma coisa. Aí eu, no cursinho eu fui meio antipática quando eu passei. Que era uma orientação, oi, né? gente, oi, gente, tudo bem? Aí, boa prova. Vou pra minha sala de prova já. Aí fui, parei na frente da lata de lixo, li todas as coisinhas no papel, rasguei o papel, joguei, porque não pode entrar na sala, né? Joguei no lixo e fui. Na posição de poder pra sala. E aí lá também era foi de um outro jeito, assim, o ar tava muito diferente. E não só porque da hora da prova do que eu fiz, né? O que eu fiz durante o ano, assim, a minha mentalidade criada durante o ano já foi muito diferente pra levar pra hora da prova, né? Não é uma coisa que surge, assim, do nada. Caramba. Eu tô lembrando aqui essa coisa da lata de lixo, da lista. Algumas dessas estratégias, desses detalhes, foram criados naquele ano. Sério? Especialmente naquele ano. Depois ficou, porque funcionou, mas assim, foram criadas naquele ano porque, acho que sem sombra de dúvidas, foi o ano em que desenvolver estratégias e desenvolver habilidades emocionais se fez mais necessário por causa da pandemia. Eu lembro de ter estudantes, alunos que falavam, Fê, eu não consigo estudar porque parece que o mundo está colapsando e eu me sinto egoísta de sentar a bunda na cadeira e estudar, sendo que, enfim, as pessoas estão morrendo, sabe? Foi bem desafiador. E que bom lembrar. Eu estava aqui pensando, esse ano, 2020, né? 2020. No ano de 2020, a gente aplicou Método Leal, acho que um pouco mais de 4 mil alunos no Brasil inteiro. Assim, foi o ano que expandiu, porque imagina que... Foi o boom, né? Foi o boom, porque aí lockdown, e aí as escolas precisavam achar uma estratégia e, ao mesmo tempo, precisavam dizer para os pais que alguma coisa estava sendo feita. E aí eu lembro de me sentir meio que como um mal necessário, assim. Tem muita escola que tem
que tem receio de aplicar o método Leal e tem medo de dar um atestado de que eu realmente não ensino o seu filho a estudar, eu tenho que trazer alguém de fora. Tem gente que vê isso como investimento, tem gente que vê isso como atestado de incompetência. Cada um no seu nível de ego, né? Mas esse ano, até gente que não ia com a minha cara falou, vem, Fernanda. Engoliu, porque, né? Sabe assim, teve que engolir o ego e falar, vem. Porque eu preciso dar um atestado pros pais de que eu tô fazendo alguma coisa. E a gente aplicou, porque pesquisadora, obsessiva, você me conhece. A gente aplica questionário de autoavaliação, né? No começo e no final do ano. E eu lembro que os dados desse ano, eu apresentei em congresso depois, que a gente avaliou em fevereiro, que foi antes da pandemia começar, e a gente avaliou de novo em outubro, mesmo que a prova tenha sido em janeiro, né? Se eu não me engano, foi? Janeiro. Foi em janeiro. A gente aplicou em fevereiro e em outubro. E olha que coisa surreal. E você, acho que melhor que ninguém pode comprovar da sua experiência, né? Mas eu vou te trazer, acho que dados que você não sabe. Então, de fevereiro a março, a gente aplicou questionário de autoavaliação, esses quase 4 mil alunos. E o que a gente conseguiu provar? Que esses alunos, avaliados em fevereiro, começo do ano, antes da pandemia, estavam, pasme, mais satisfeitos com a própria rotina de estudos em outubro, no meio do pipoco da pandemia, do que em fevereiro. E eu tava, com certeza. E você tava. E você tem tag. É surreal, não é? Quando eu apresentei isso num congresso pela primeira vez, foi num congresso no Rio Grande do Sul. Os pesquisadores ficaram olhando pra minha cara como se... Não, tá mentindo. Não tem como, Fernanda. Tipo, professora, a gente te respeita, mas assim... Mas como? Falou, cara, pensa no seguinte. Se a vida do moleque é estudar, certo? Se a maior cobrança social, familiar... Girava que esse moleque, tudo gira em torno disso. E eu não sei estudar, porque a escola não me ensina, e a escola não ensina porque ela também não sabe. Imagina você se afundar em algo que você não dá conta de fazer e todo mundo te cobra. Se esse aluno tem... referência, repertório, ferramenta, orientação, acompanhamento, e ele consegue ver avanço, você resolve uma parte da vida que não é que seja a principal, mas é aquela pelo qual ele é mais cobrado. Então o índice de satisfação aumenta com a própria performance e isso reverbera em outras áreas da vida. Então, mesmo numa situação apocalíptica, louca, que era a pandemia, a gente tinha os alunos se sentindo melhor em outubro do que em fevereiro. É surreal, né? Ai, muito bom falar disso. Muito bom lembrar disso, sabe? Porque são muitos altos e baixos, né? E do mesmo jeito que vocês pensam aí pensam em desistir, e aí... Nossa, eu pensei muito, tá? Né? No meu pré-ENEM, eu, acho que não fiz suficiente. Porque, assim, o meu ano de 2020 foi muito diferente do meu de 2019. E eu reconheço que no meu ano de 2019, eu, de fato, estudava muito mais. Tipo assim, eu tinha uma carga horária muito exaustiva. Então, tudo de conteúdo, assim, eu acho que eu aprendi em 2019, em 2020 eu trabalhei aquilo que eu tinha aprendido e aperfeiçoei a minha mentalidade. Então, são anos muito diferentes, assim. E aí, no final de 2020, eu tinha a sensação de, eu não estudei suficiente, eu acho. Então, eu acho que eu não vou fazer essa prova, não. Pensei em desistir, eu não vou fazer. Mas eu levei pra um lado, eu já tô aqui, né, vou fazer. E aí, eu fui muito mais relaxada pra prova. Eu costumo brincar que pensar em desistir é coisa de quem tá fazendo ações grandiosas, sabe? Eu já pensei em desistir muitas vezes. Sendo mal interpretada. E aí, ouvir tua história, tá aqui... no encaixe de horário que eu consegui em Fortaleza, porque eu vim para prestar consultoria, e saber que é algo que a gente viveu lá em 2020, 3 anos atrás, fez tanta diferença. Tô tão feliz, Lígia, da gente se ver de novo, de conversar. Eu queria te pedir, caminhando pro fim dessa conversa, eu falei para você que quando começava a dar vontade de acabar, não é tipo, não, a gente posso ficar mais 4 horas. Eu queria pedir para você um conselho para quem... Independente de ter uma ansiedade diagnosticada ou não, mas para quem se sente ansioso e pensa em desistir, porque talvez, como você falou de uma forma muito bonita, que a sua maior batalha era com você mesma, né? Com a sua própria mente. Quem pensa em desistir por conta dessa batalha com a própria mente. Tarefa difícil. Mas eu acho que eu tinha na cabeça, quando eu tava nessa etapa, que as pessoas... E eu acho que muita gente tem. Que as pessoas que passam são crânios. São as pessoas... Nossa, realmente, elas estudam muito. Eu não me sentia apta a isso. E eu passei a entender que são pessoas reais. São pessoas como a gente, de fato. São pessoas que treinam, como a Brenda. São pessoas que têm ansiedade, como eu. São pessoas que têm problemas em casa. São pessoas do nosso dia a dia. Não são pessoas inatingíveis. Não são de outro patamar. E...
significar as coisas, assim, significar os métodos, significar o que você tá fazendo no dia a dia, romantizar o que você tá fazendo no dia a dia e aplicar os métodos, o POP é muito importante no dia da prova para não estar nervoso. Mas é isso, se sentir capaz. Eu acho que é o principal, assim, porque você pode ter o conteúdo que for, se você não se sentir capaz para aplicar aquele conteúdo na hora da prova, não sai. Tipo assim, você não, de fato não consegue aplicar. Então, trabalhar o mental, mas também associar ao estudo, também não pode desleixar assim, no estudo, né? E juntar os dois, assim. Maravilhoso, obrigada. Ai, tô muito feliz de ter você aqui. E pra você que tá aqui e assistiu esse episódio ou ouviu esse episódio do Leocast Papo de Aprovado até o fim, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!